Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Quero fazer esse versículo de ponte para aquilo que nós vamos meditar nesta noite. Zacarias, capítulo 4, versículo de número 6. Uma palavra e uma recomendação do Senhor, quando Israel reconstruía os muros e trabalhava na reconstrução de Jerusalém. O Senhor dizia que eles não iam terminar a obra, nem pela força humana, e nem reverberando, devolvendo a violência dos quais os inimigos estavam fazendo. Então ele diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Diga glória a Deus, abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 32, podendo se assentar. Semana passada, hoje é o último dia, nós vamos interromper essa campanha, que foi uma bênção nas nossas vidas, onde Deus nos trouxe palavras que nos alertaram sobre batalha e autoridade espiritual. Mas no mês de abril, nós vamos consagrar este mês à nossa Páscoa, ao nosso Cordeiro Pascual, que é Cristo, e nós vamos fazer isso. Juízes capítulo 8, versículo 32. A semana passada nós meditamos sobre Gideão, sobre os êxitos de Gideão e sobre o grande erro que ele cometeu, fazendo um éfode, e esse éfode se tornando um objeto de idolatria para Israel. Israel, com a sua carência, firmando-se em qualquer coisa que visse pela frente. Juízes capítulo 8, 32, acompanhe comigo. Faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra do Abiesritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns, e puseram Baal-Perite, que significa Senhor do Pacto, por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Gideão foi juiz em Israel, e Gideão morre. E quando Gideão morre, Israel se aparta daquela restituição espiritual, daquele renovo espiritual, e volta à adoração de ídolos. E no versículo 35 diz assim, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubbaal, a saber de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Ou seja, o que está escrito nesses versículos que nós lemos, que faltou a Israel a lembrança ou a dedicação ao Senhor, e faltou a gratidão por tudo aquilo que Gideão havia feito. Mas o que esperar de Israel, não é mesmo? O que esperar de Israel? Bom, o que se esperava de Israel era que Israel aprendesse com os erros, que Israel aprendesse com os cativeiros, que Israel aprendesse com aquela situação de, sabe, estica e puxa, vai e volta, vai e volta. Mas Israel não aprendia, porque Israel não tinha memória. Eles se esqueciam muito rápido do sofrimento, né? E eu quero começar essa mensagem falando sobre isso. Israel se desviava com facilidade, porque Israel se esquecia. Como que é difícil sofrer. Eu não quero fazer você uma pessoa melancólica, nem quero te dar alguma direção para que você seja masoquista. Mas seria muito bom, vez por outra, nós nos lembrarmos de como nós sofríamos quando nós não tínhamos paz, quando nós não tínhamos alegria, quando nós não tínhamos proteção, quando nós não tínhamos a palavra viva, quando nós não tínhamos direção. Porque quando nós olhamos e nós recordamos, nós olhamos para agora e nos enxergamos com toda essa proteção, esse livramento, serve de um alerta para nós. Então, o que acontecia com Israel? Falta de memória. Israel não tinha memória para lembrar sobre o sofrimento. Então, é importante que nós nos lembramos de como era ruim e difícil sem Jesus Cristo. Era ou não era? Era ruim ou não era sem Jesus? Muito ruim. Mas por que às vezes as pessoas ainda com Jesus dizem, mas ainda está ruim? Vamos falar um pouquinho também sobre isso, né?
sobre pessoas que estão em Jesus e olham para a vida e dizem assim, mas a vida ainda está ruim. Vamos lá. Gideão tinha vários filhos. E ele tinha um filho chamado Abimeleque, de uma concubina, um filho ilegítimo. E esse moço, ele teve um sentimento muito ruim no coração dele. Ele se sentiu hábil e capaz de fazer o que o pai não havia feito. Gideão foi convidado para ser rei de Israel, e ele sabia que Deus não queria o sistema monárquico, mas teocrático. Deus não queria rei para Israel. Deus queria ser o Deus de Israel. Deus queria que o governo, que as leis, que as regras viessem diretamente dele, não que um rei governasse. Então Gideão, ele se negou aquilo. Ele diz, não é o governo monárquico que Deus quer. Deus quer o teocrático e é assim que vai ser. Só que Abimeleque, um filho legítimo, sentiu no coração, complicado isso, né? Sentiu no coração um desejo de ser rei de Israel. Aproveitando uma brechinha, de sendo filho de Gideão, mesmo um tanto bastardo, com uma concubina, ele diz, pronto, eu vou ao meu povo, de Siquém, faço lá uma boa oratória, digo a eles que eu quero reinar sobre eles, vou ver se eles me apoiam, se eles me apoiarem, pronto, eu estou feito. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, dos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, falai, peço aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, ou seja, todos os filhos de Gideão, todos os filhos de Jerubaal dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou o osso do vosso osso e carne da vossa carne. Quer dizer, eu vou puxar para o lado de vocês, né? Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão, gente da nossa gente, então vamos apoiar ele. E deram para ele 70 peças de prata, tiraram lá do altar de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque homens ociosos, levianos, que o seguiram. Então tá. Eu quero começar aqui falando sobre o desejo de domínio. O desejo que o ser humano tem de dominar. Você sabe que esse desejo ele começou lá no Éden, né? Satanás provavelmente observa um posicionamento meio suspeito de Eva. Um tanto curioso, uma maneira assim meio marota, tal. Ele chega para ela e diz assim, olha, é assim que o Senhor diz de todas as árvores do jardim, vocês não podem comer? Não, é essa árvore aqui, ó, que a gente não pode comer. Não, como é que você não pode? Você pode comer sim. Posso? Pode. Sabe por que você pode comer? Sabe por que Deus proibiu? Deus proibiu vocês de comerem? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês vão ser como Deus, vocês vão ter domínio, vocês vão ter autoridade, vocês vão ter posicionamento, vocês vão, nós vamos ser como Deus, vamos, então eu vou comer isso aí. A proposta de Satanás para os crentes hoje, ela não muda. Como é que você não pode fazer isso? Claro que você pode. Quantos anos você é crente? Olha, você está andando bem, está caminhando bem, prosperou, melhorou. Olha o que você era, o que Deus te fez. Como que você não pode tomar atitudes? Ficar orando não para saber, não, a força está com você, o poder está com você. Claro que você pode. Como que você não pode? Pode sim. Abimeleque sentiu da mesma maneira. Ele diz, por que eu não posso ser rei? Eu posso ser rei, meu pai rejeitou, mas eu posso ser rei. Sabe, irmãos, a verdadeira autoridade e o poder é aquele que vem do alto sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que você faz em nome de um imposicionamento, em nome de uma situação agressiva, só dá em miséria e destruição. Tudo aquilo que você faz por meio
da sua personalidade, do seu comportamento, daquilo que você pensa. Não, agora é a hora. Quem está falando? Você está falando, que essa é a hora. Você já comunicou, já falou, já conversou com Deus, já buscou a direção de Deus, se realmente essa é a hora, se os artifícios que você vai usar são aprovados, se esse é o momento, o que acontece? Acontece que nós, como cristãos, nós queremos ter uma autoridade, nós queremos ter um poder que não é um poder legal. Nós queremos usurpar um poder para que nós façamos valer aquilo que nós queremos e nós só vamos trazer para a nossa vida destruição. Porque você não aguenta mais uma situação, aí você vai colocar um ponto final. Mas você vai colocar um ponto final em nome do seu cansaço, em nome da sua... Você está extasiado, você está indignado, você está perturbado. Você não está fazendo algo na direção de Deus. Esse é o poder que Satanás nos oferece. Ele oferece um poder do qual nós vamos usar as nossas ferramentas, as nossas oportunidades e aquilo que nós temos à nossa mão para que nós façamos a coisa acontecer. Tanto acontece a brisa e o vento quanto a tempestade, não é mesmo? Cuidado quando você quer fazer algo acontecer na sua hora e no seu momento e Deus não vai junto. Isso não é poder, isso é ignorância. Isso é querer usurpar algo que é devido somente ao Espírito Santo. Jesus disse que Ele nos daria poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Mas poder para construir, poder para restaurar, poder para unir, poder para trazer paz. Não poder para que trabalhemos contra a nossa história e contra a nossa vida. Abimeleque aproveitou um gancho dizendo, meu pai não quis ser rei, mas eu vou ser. Só que para que ele fosse rei, ele precisava fazer coisas ruins, coisas indevidas a um ser humano. Ele alugou esses homens e matou os seus 70 irmãos. Toda vez que você faz uso indevido do poder, seja ele natural, humano, você vai fazer para a destruição sua e dos outros. Toda vez que a sua personalidade sair à frente do Espírito, toda vez que o que você sabe, que suas forças, porque você é forte, você tem força. Você sabe falar, sua palavra pode tanto amar alguém como odiar, sua palavra pode tanto levantar alguém como derrubar. Você tem forças humanas. Você tem uma constituição de autoridade, de poder natural. E quando você quer fazer uso disso, ao invés de usufruir do poder que vem do alto, que te habilita a fazer o que é correto, você vai trazer destruição. Tá, o dinheiro te dá poder, a sua inteligência te dá poder, a sua confiança te dá poder, a sua saúde te dá poder. Só que você precisa analisar e observar o seguinte: o que é que eu estou fazendo com aquilo, com a suma daquilo que Deus tem investido na minha vida? Eu tenho trabalhado para construção ou para destruição? Se eu usar todas as atribuições das quais Deus inseriu e me ofereceu para estar sujeita e submissa à vontade do Espírito, minha vida vai ser uma bênção. Mas se eu consagrar isso e entregar isso nas mãos de Satanás e aceitar as direções dele, é agora, vai lá, você pode falar, você fala. Vai lá, faz, você pode fazer, você faz. Se eu fizer isso, eu vou estar trabalhando para destruir a minha vida. A Bíblia diz assim que ele mata os 70 irmãos, só que um caçula chamado Jotão foge. Jotão foge e a Bíblia diz assim, no versículo 5 do capítulo 9, e veio à casa de seu pai a Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo e foram e constituíram Abimeleque, rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. A cidade de Siquém constitui Abimeleque como rei. Eu vou te dar um conselho. Não seja senhor da sua vida. Não assuma a suprema autoridade sobre a sua vida.
Jamais Satanás permitiu que um homem governasse sobre ele mesmo. Jamais. Todo ser humano que acha que ele retém o poder, que ele detém a força, esta pessoa é dominada pelo príncipe das trevas. Nenhum ser humano consegue dominar sobre si mesmo. Se Deus não domina sobre alguém, certamente que Satanás tem dominado. Quem dominava, quem incitou, quem colocou isso no coração de Abimeleque foi o diabo. E ele matou os seus 70 irmãos, mas Jotão fugiu. Eu quero falar com você sobre ser fiel naquilo do qual Deus predestinou para a sua vida. Sabe, irmãos, nós não podemos querer ser mais do que aquilo que Deus quis que nós fôssemos. Não queira ser mais, não queira ser melhor, não queira fazer mais, não queira alcançar mais, mas também não fique aquém. Não busque ser menos, não se intimide a ser menos. O maior sucesso de sua vida é você chegar à sua idade aí avançada, como Paulo diz, acabei a carreira, então vou guardar a fé. O dia que você acabar a carreira, você olhar e você dizer o seguinte: olha, eu vivi o que Deus tinha para mim. Você não ter nem a sensação de frustração, de dizer, eu podia ter sido mais espiritual, eu podia ter buscado mais, eu podia ter sido mais amigo, eu podia ter sido mais fiel, eu podia... Nem a outra sensação, quantas loucuras eu fiz, porque fui muito ávido, porque fui muito intrépido, porque agi sem discernimento. Tudo que Deus quer para mim, tudo que Deus quer para você, tem que ser aquilo que você quer também. Não adianta eu querer algo de Deus, se Deus não quer aquilo para mim. Deus não queria um rei para Israel. Não. E por que Abimeleque quis ser rei, quando Deus não quis que ele fosse rei? Deus não queria rei algum. Deus não levantou rei nenhum. Outra coisa que você percebe, você que conhece um pouquinho o livro de Juízes, você observa que todas as vezes que o povo se embrenhava na apostasia, Deus esperava o povo orar, arrepender para levantar um juiz. Aqui, você viu o arrependimento de algum povo? Aqui você viu alguma oração pedindo a Deus recurso, pedindo a Deus ajuda? Como é que você quer se levantar nessa situação que você está passando, se você não clama a Deus para Ele te dar autoridade e poder espiritual? Às vezes você quer se levantar na sua situação e fazer valer, e falar, e pôr os pingos nos is. Cuidado. Cuidado quando você põe pingo no i e não é tempo de escrever o i. Muito cuidado. Muito cuidado. Deus só levantava um juiz quando o povo, depois de apostatar, sofria pelo massacre, e o povo chorava, e o povo clamava, e o povo pedia. Então Deus levantava um juiz. Aqui eles estavam em apostasia, em idolatria, não haviam orado, não haviam buscado, e simplesmente Abimeleque se posiciona e diz: eu vou governar. Você tem que tomar muito cuidado. A situação está ruim. A situação está longe do propósito de Deus. A situação não é o jeito que Deus quer. Mas você não ora, não clama, não pede unção, não pede sabedoria, não pede discernimento, não pede graça, não pede doçura, não pede alegria, não pede óleo. E aí você vai se levantar. Em nome do quê? Da grosseria? Em nome da falta de educação? Em nome da sua força humana? Em nome do seu cristianismo que você professa há 30, 40 anos? Não, está errado. Está errado.
Como a situação está ruim, a primeira coisa que o Filho de Deus faz é levantar-se em clamor, é posicionar-se para buscar poder do alto, para que aquilo que vai ser feito, a partir dali, seja feito segundo a vontade dEle, dentro do propósito dEle, dentro da proposta dEle. Hoje você tem visto a vida de alguns crentes destruída, tudo porque eles agem conforme aquilo que bem entende. Ora, se Israel estava na apostasia, se Israel estava no pecado, Israel não tinha orado. Todas as vezes que Israel sofria por causa da apostasia, Israel orava e Deus levantava o juiz. Novamente, Israel apostatava, o juiz morria, Israel apostatava, o governo do mal vinha, judiava, maltratava, Israel orava, Deus levantava o juiz. Agora aqui foi levantado no pecado. Diga comigo, todo levante no pecado é para destruição. Quando Deus te levanta em uma situação, Ele tem que te levantar depois do seu clamor, da sua oração subir e depois do poder descer, adequadamente para fazer aquilo que Deus quer. Abimeleque estava totalmente legal. Ele quis governar sobre Israel e foi na força. Você usa força? A força da sua mente, a força do seu braço, a força do seu dinheiro, a força do seu nome, do seu sobrenome. É por isso que a sua vida está cheia de problema. Você leu o que está escrito em Zacarias? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não importa se você é crente, você é abençoado, é próspero, é inteligente, é sábio, é flexível. Não adianta todas essas habilidades sem o poder e a autoridade de Deus. Você vai usá-las para a sua própria destruição. Mas Deus não quer que você seja destruído. Deus quer que você seja abençoado. Diga amém. Então, quando você enfrenta uma situação difícil, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Não faça uso de suas ferramentas particulares. Dobre o seu joelho no chão e diga: Senhor, me reveste do poder do alto, me reveste da autoridade espiritual, porque eu sei que os demônios que estão nessa situação não irão ser subjugados pela minha inteligência, não irão ser sucumbidos por meio do poder natural, pela minha sabedoria, nem pelo meu dinheiro. Os demônios que estão agindo nessa situação irão ser destruídos pelo poder espiritual que vai descer sobre mim. Olha para o seu irmão e diz: para de usar força. Tem gente que usa a força da língua, a força do dinheiro, a força do braço, a força da mente, a força do coração, a força, tudo na força, trabalhando para a sua própria destruição. A Bíblia diz que Jotão se levanta em uma parábola. E essa parábola sempre foi muito interessante aos meus olhos, porque essa parábola fala de algo muito especial. Às vezes nós nos esquecemos que tudo que Deus quer de mim é que eu frutifique aquilo que Ele tem semeado. Eu não preciso fabricar coisas, eu não preciso ir buscar no polo norte, sul, leste, oeste, algo que Deus queira de mim. Eu só preciso frutificar, ser aquilo que Deus quer que eu seja. Sabe o que Deus quer de você? Que você seja aquilo que Ele determinou que você fosse. Só isso, mais nada. Só isso, mais nada. Às vezes você quer isso, quer aquilo outro, mas aí você se pega trabalhando contrariamente a Deus, porque não é isso que Deus quer. Vamos usar um exemplo, tá? Vamos supor que aqui existe um cantor. Um cantor melhor que os cantores aí do mundo gospel. E ele fica totalmente frustrado, porque ele canta melhor que o Baruque, ele canta melhor que uns cantores por aí. Aí ele fica frustrado porque ele canta para nós. Mas aí ele não canta para nós, ele canta para ele. Mas o que acontece? Quando Deus foi dar o talento a ele,
Deus deu o talento a ele para ele cantar aqui nessa igreja, e não nas rádios, em shows. Só que ele não se conforma, porque ele canta melhor que os outros. Só que para ele, cantar na igreja é ínfimo, pequeno. Bom seria se eu cantasse lá fora, para as multidões. Mas Deus habilitou e capacitou ele para ele cantar aqui na igreja. Mas ele não entende isso. Aí ele tenta gravar CD, o CD dele não vende um. Aí ele tenta fazer isso, ele tenta fazer aquilo, ele tenta fazer aquilo outro. Não vai. Por quê? Porque a porta que Deus fecha, não abre. Então, o que é que nós precisamos entender? O que eu quero ser? Deus, eu quero ser nessa situação, eu quero ser na minha família, eu quero ser na minha vida. O que o Senhor quer que eu seja? Eu não quero ser mais, para não ser presunçoso, para não ser desequilibrado e pôr a minha vida a perder, nem ser menos, para que eu não seja frustrado nos últimos dias de minha vida. A Bíblia diz assim, no versículo 7... E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse, Jotão, coloca lá os cidadãos de Siquém, ouve-me cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Ele apelou aqui, né? Se vocês me ouvirem, Deus vai ouvir vocês. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. Ele coloca o povo de Siquém como as árvores do bosque. E disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e aos homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Diga glória a Deus. Jotão coloca a oliveira, quem sabe como uma pessoa ali importante. Vamos falar Gideão, vai. Olha, um dia pediram para o meu pai governar, meu pai não quis. Meu pai não quis. Meu pai era um homem frutífero. E ele não quis governar. As árvores do bosque foram dizer à oliveira, oliveira, deixa de dar a gordura, a unção, e vem reinar. Mas se eu for reinar sobre as árvores, eu vou deixar de frutificar. Por que será que as pessoas buscam tanto poder? Poder natural mesmo. Um quer mandar sobre o outro, a palavra de um tem que predominar. O marido e a mulher discute, o pai com o filho, um quer falar mais alto, a palavra do outro, sabe, não existe amor, não existe misericórdia, não existe compaixão, não existe a renúncia, a abnegação, a consideração do outro. Não, deixa, está nervoso, não, deixa para lá, considerar o outro superior. Quantas vezes você tem deixado a unção da qual Deus te ungiu para governar sobre situação que você vai trazer destruição sobre a sua vida? Quantas vezes nós temos deixado a unção que Deus te deu é para fazer aquilo pelo qual você nasceu, não mais nem menos. Seja apenas aquilo que Deus quer que você seja. Foi para isso que Deus te levantou. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso a gordura, o fruto. Gideão havia dado fruto. E Gideão não quis governar sobre Israel. Eu quero te fazer uma pergunta. Muitas vezes Satanás te convida. Deixa a direção de Deus. Eu tenho outra direção para você. Deixa a submissão a Deus. Deixa a sua unção. Deixa a capacitação que Deus deu. Vem fazer aquilo que eu tenho para você. Você tem cedido às tentações de Satanás para que você mande, para que você pense, para que o seu pensamento valha, para que a sua consideração aconteça? Não, a coisa tem que ser do jeito que eu penso. A coisa tem que ser do jeito que eu quero. Você não percebe que Satanás, por trás da sua personalidade, está te manipulando para você agir com força e com a violência, poderes naturais, e você está se esquecendo do poder real e autoridade real que vem de Deus sobre a sua vida, que não causa dolo, não causa dano, não traz destruição. A sua força machuca pessoas, a força de Deus cura. As suas palavras ferem, destroem, as palavras de Deus da sua boca constrói, restaura.
Os seus sentimentos totalmente destrutivos, saindo por meio de sua braveza, de sua ignorância, destrói situação. Mas o poder de Deus vindo sobre seus nervos, te fazendo agir na hora certa, constrói, levanta, suporta. Será que nós não percebemos que Deus quer nos dar poder e autoridade do alto, para que a nossa vida seja canal de construção, de restauração, de cura, de milagre, de sustentação, e não ao contrário, na qual o diabo quer nos fazer instrumentos dele? A Oliveira disse: eu não vou deixar a minha unção para sair da minha posição. Quando você sai da vontade de Deus, você deixa a sua unção. Você perde a sua unção como Sansão perdeu. Você perde a sua unção como Saul perdeu. Quando você deixa o propósito de Deus e a vontade de Deus, e você começa a fazer as coisas que dá na sua cabeça, as coisas que sobem ao seu coração, você está deixando a unção que o Senhor Deus te deu, para que você haja na autoridade humana, no poder natural. Diga comigo: nem por força, nem por violência. Versículo de número 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? Diga: eu nasci para ser manso, para ser gentil, para ter mel na minha boca. A figueira olha e diz assim: eu vou deixar a minha doçura e vou sair da minha posição, do meu lugar. Interessante quando alguém consegue tirar você do posicionamento que Deus te deu. Uma pessoa nervosa te deixa nervoso. Uma pessoa irada te deixa irado. Uma pessoa depressiva te deixa depressivo. Uma pessoa mentirosa te faz mentiroso. Uma pessoa triste te deixa triste. Uma pessoa que te rejeita te faz rejeitado. Por que nós somos tão acessíveis aos males oriundos dos homens e somos tão difíceis de aderir ao poder que vem de Deus? Deus é amor, Ele te ama, Ele te faz amado, querido. Deus, Ele tem doçura sobre a sua alma, derrama o bálsamo, o óleo de Gileade, te faz doce. E você tem que ser doce diante das pessoas amargas, diante das pessoas que preferem a ferocidade. Você tem que manifestar a sua doçura. Uma pessoa gritou com você, você vai gritar. Uma pessoa foi mal educada com você, você vai ser. O que você está pregando por meio da sua vida e dizendo? Que você não é o que Deus quer que você seja. Você está sendo o que as pessoas têm feito de você. Deus ama você. E quando enviou o Filho dele para morrer na cruz, planejou que você e eu nos tornássemos a estatura mediana perfeita dele. Mas você e eu, muitas vezes nos deixamos contaminar pelo ambiente do qual vivemos. Mas por quê? Por que somos tão acessíveis? Por que não conseguimos manter a mansidão num ambiente contrário? Por que não podemos deter a nossa voz quando alguém te maltrata? Por que você tem que devolver os maus tratos? Por que você permite que pessoas definem o seu comportamento? Por que você permite que pessoas determinam como você vai ser, a maneira que você vai ser? A figueira disse: eu vou deixar a minha doçura. Eu convivo muito com pessoas e eu percebo que existem pessoas que nasceram alegres, nasceram felizes, nasceram dóceis, manso, nasceram animados. Mas a convivência com pessoas contrárias arrancaram delas toda a essência de Deus. São pessoas tristes, pessoas depressivas, pessoas angustiadas. Por quê? Porque é incrível. As más conversações corrompem os bons costumes. Com uma convivência com alguém de uma maneira contrária, se essa pessoa não tiver um relacionamento firme com Deus, não tiver um posicionamento firme, vai ficar um azedo, vai ficar os dois azedos. Um mal-humorado, vai ficar os dois mal-humorados. Um sem educação, ignorante, vai ficar os dois ignorantes.
É assim que acontece. Como é que nós podemos deixar a essência, que é a autoridade espiritual? O que é uma autoridade espiritual? É eu ser aquilo que Deus quer que eu seja, e não aceitar contaminações. O que Deus quer? Deus quer que eu seja manso, que eu seja doce, que eu seja gentil? Eu vou ser. Mas e quando eu encontrar as pessoas que são assim, ignorantes, mal educadas? Ela no limite dela, na região dela, e você na região sua. O porquê que nós temos que aderir o comportamento alheio? Continuando o versículo de número 12. Então disseram as árvores à videira: vem tu, reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixarei eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Alegra a Deus, o mosto melhor do vinho. O que alegra a Deus? A Bíblia diz em Jeremias que Deus se alegra em te fazer bem. O que alegra a Deus? Você pensa que Deus fica alegre em ver você perder as boas coisas que Ele tem para você? Não. Deus alegra quando Ele te abençoa. Deus te alegra quando Ele faz o melhor para você. Nós deixamos de alegrar Deus para ficarmos embaraçados com problemas e problemáticas. Deixamos a unção para termos comportamentos destrutivos. Deixamos a doçura para estarmos acessíveis às contaminações. Deixamos a alegria para nos envolvermos de perto às sensações humanas das quais nós vivemos. Você alegra a Deus, você é a alegria de Deus. Você sabia que você é a alegria de Deus? E alegrar-me-ei, diz o profeta Jeremias, deles, lhes fazendo bem. Você é a alegria de Deus. Você traz alegria para Deus, mas quando? Quando você está sofrendo seus problemas, chorando os seus problemas, achando que seu problema vai te destruir, achando que você vai perecer, esquecendo da soberania dEle, do poder dEle, da grandeza dEle, esquecendo que Ele é Deus tanto de perto quanto de longe. Você é a alegria de Deus quando você olha para Ele e diz: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua força, e eu não vou deixar, Senhor, a minha fé, a minha confiança que Te alegra, o meu melhor que Te alegra, e eu vou sair da minha posição e vou começar a agir no meu problema, e vou começar a resolver a minha situação do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu acho. Não, a minha fé é suprema, é o melhor que eu posso te oferecer. Sabe qual é o mosto que Deus quer de você? O mosto é o melhor da uva. A sua fé, a sua confiança, o seu amor, a sua dedicação. Enquanto você ama a Deus, Deus trabalha por você, diga amém. Enquanto você confia no Senhor, Deus faz as obras das quais você não é capaz de fazer. Deus trabalha pela sua vida. Nós temos deixado a unção, nós temos deixado a doçura, o comportamento aprazível, nós temos deixado o melhor. Para quê? Para adquirirmos posicionamento do qual Deus não se agrada, do qual Deus não gosta, para adquirirmos o controle da nossa vida. Quem controla a sua vida? São os seus pensamentos? É a sua própria cartilha? São as suas ideologias quanto à vida? Ou você olha e diz: não, a minha vida é controlada por Deus. Eu não deixo a unção que Ele me deu por nada. Eu não deixo a alegria por nada. Eu não deixo o meu comportamento doce e aprazível por nada. Deus, eu não deixo meu coração contaminar. Quando eu vou orar a Deus, eu oro, ali eu tenho doçura, ali eu tenho palavras doces, ali eu posso dizer como a palavra do Senhor diz em Cantares: debaixo da minha língua tem mel para o Senhor, e eu tenho adoração, e eu não deixo a unção, a capacitação que Ele me deu, a capacitação de ouvir, de obedecer, de atentar. Eu não deixo o meu comportamento que agrada, eu não deixo a minha fé por nada. Isso é autoridade espiritual, é dizer: não, eu não vou deixar.
Eu não vou deixar a unção que Ele me deu. Não. Por que, diabo, você quer que eu deixe? Para eu fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira e destruir minha vida? Não. É você olhar para Satanás e dizer, não, eu não vou deixar a minha doçura, eu não vou deixar a minha meiguice, eu não vou deixar as minhas palavras doces que agradam ao Senhor, e não vou me contaminar com todas as agruras dos problemas, eu não vou deixar a doçura. Isso é autoridade espiritual. Não, eu não vou deixar o melhor que eu tenho, que é a minha fé, a minha confiança, o meu mosto, que alegra a Deus. Para quê? Para ficar sucumbido, incrédulo? Temeroso? Não, eu não vou fazer isso. Crentes que deixam a unção, capacitação para fazer o sobrenatural, para fazer o natural. Crentes que deixam a doçura, que não tem mais canções, não tem mais adoração, não tem mais alegria para oferecer ao Senhor, porque deixaram se corromper, se contaminar pelos sentimentos aleatórios desta terra. Crentes que deixam de lado seu melhor, sua fé, sua crença, sua segurança, para viverem atribulados, perturbados, porque deixaram os seus lugares. Diga, eu preciso ter autoridade espiritual para dizer, eu não vou deixar o meu lugar. Você tem um lugar no reino, você tem um lugar na história da sua vida, você tem um lugar nessa situação. Se você deixar o seu lugar, você coloca tudo a perder.